Muito boa noite a todos, os amigos, os irmãos, irmãs que nos acompanham, os nossos contos espíritas. Com muita alegria, que iniciamos mais uma jornada, mais um dia de reflexões, de pensamentos, de histórias, para a nossa edificação espiritual. Histórias contadas pelos espíritos amigos, pelos irmãos, pois todos somos espíritos. Então, são aqueles irmãos simplesmente que não estão no nosso corpo, não estão no corpo físico, mas estão no mundo espiritual, mas continuam vivos. E muitos deles testemunharam os ensinamentos do Cristo no passado e nos trazem essas histórias edificantes para a nossa reflexão. Então, vamos iniciar agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita, pedindo a Ele que nos abençoe nesse instante, que nos ilumine, que nos dê forças, inspiração, para que possamos tirar o máximo proveito da história de hoje, para que possamos guardá-la não só na memória, mas em nossos corações, buscando a nossa melhoria espiritual diária e constante. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. A história de hoje, continuando o livro Jesus no Lar, do espírito Meio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, vamos ler a história, o ponto número 35, que tem como título A Necessidade do Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Aqui, quando fala culto evangélico, na verdade, é aquela reunião que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, o culto do evangelho no lar, como a gente costuma fazer, né, em nossas casas. Todos nós espíritas devemos fazer ao menos uma vez por semana o culto do evangelho no lar, onde lemos, comentamos, refletimos nas mensagens do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, buscando a nossa renovação e a renovação do nosso lar, das pessoas que ali convivem. Se somente nós formos espíritas, podemos somente nós fazermos o culto do evangelho no lar, no nosso quarto, de forma reservada, mas não devemos deixar de fazer ao menos uma vez na semana, num horário pré-determinado, em que os benfeitores espirituais possam se programar para estarem conosco, nos auxiliando, nos envolvendo e nos assistindo. Então, hoje, continuando, né, nessa história começa dizendo que um dos companheiros trazia ao culto evangélico, quer dizer, aquela reunião que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, enorme expressão de abatimento, muito abatido. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Então, ele foi cobrar de alguns devedores, né? E os devedores responderam com ingratidão e grosseria. Quer dizer, na hora de pedir o dinheiro, vieram provavelmente com bajulações, né? E na hora de devolverem o dinheiro, né, que foi emprestado a eles, eles trataram o nosso amigo com ingratidão, com zombaria, né? E ele ficou muito chateado com isso, muito abatido. E chegando lá no culto do Evangelho, a gente vê, nessas reuniões, as lições são lições vivas, do dia a dia, lições que nós podemos aprender e devemos refletir colocando o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é algo para ser lido e estudado somente na igreja ou no centro espírita. Daí a importância do culto do Evangelho lá.
a gente tem que trazer o evangelho para dentro da nossa casa e para dentro da nossa vida diária, para que ele faça sentido, senão se torna uma letra morta, não é? Então aqui o amigo falou que estava muito triste porque foi cobrar algumas pessoas e essas pessoas trataram com zombaria, né? Com agressividade, com ingratidão. E aí Jesus aqui fala, né, que não se internou o Cristo por meio da consolação individual. Então, Jesus não foi falar com ele diretamente, individualmente, mas exortando, evidentemente, todos os companheiros, narrou benevolente. Então, foi contar mais uma história, mais um ponto, né, para transmitir o ensinamento que ele queria transmitir, não somente àquele que estava perguntando, estava desabafando, mas a todos que estavam ali presentes, né? Então, Jesus começa dizendo o seguinte: um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade. E talvez por isso, organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Então, Jesus conta que existiu um homem que explicava os textos de Jó. Jó é um dos livros do Antigo Testamento, né? E que tem uma história maravilhosa de Jó, da paciência, da resignação, da aceitação dele perante os sofrimentos da vida. E que serviram de exemplo muitas vezes para os judeus, né? Que tem como livro-texto o Antigo Testamento, e para nós cristãos também, já que os textos de Jó estão na Bíblia, né? Então, aqui diz que esse homem que interpretava esses textos, procurava ler e interpretar, como ele tinha facilidade para compreender e bondade para transmitir, ele resolveu organizar uma escola, né, onde tinha um estudo de muita sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto, então ali tinha um aprendiz que estava irrequieto, e frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. Então, um dos discípulos desse homem, desse explicador dos textos de Jó, que montou uma escola, né, para ensinar esses textos, para reflexão, tinha um discípulo nessa escola, e esse discípulo estava irrequieto e reclamava dos maus tratos que recebia, né, na praça pública, nas ruas, por conta do seu trabalho, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou esse discípulo, se vestiu de mendigo e saiu pelas ruas de Jerusalém, implorando esmola para serviços no templo, né? Então, implorando esmola para serviços no templo, como se fosse um mendigo, como se fosse um pedinte. Talvez não um mendigo, mas um pedinte, né? Pedindo para o templo de Jerusalém. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença. Então, não dava, meio assim, né? Outro negava, não, não posso agora, tal, não tenho. Mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Então, estava numa esquina movimentada, a maioria das pessoas só passava, alguns davam dinheiro, outros falavam que não podia, mas, de repente, um homem respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Foi grosso com eles e zombou deles, né? Que história é essa de pedir e tal? Então, foi mais agressivo esse homem. O mestre, né? Esse aqui é Jesus contando, né? Que aquele professor estava com um discípulo, né? Então, o mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos, seguiram o homem que havia zombado deles e agredido eles verbalmente. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Então, o homem tinha dores terríveis. E logo na frente acabou caindo, né, de tanta dor que sentia.
Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavaleiro, que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Então eles foram pedir para uma pessoa, para um homem, um cavalheiro, que nem lhes respondeu, né? Endereçou somente um olhar duro, rancoroso, e foi embora. O que o orientador fez? O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos. Então os dois seguiram o homem também, esse outro homem. E quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Então ele chegou no lar e tinha uma filha morta, provavelmente estava doente. E por isso estava tão irritado esse homem e tão nervoso. Prosseguiram esmolando na via pública. E a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Então eles pediram para o rapaz xingou eles, fortes palavrões. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Eles ficaram observando aquele rapaz e viram que, na verdade, ele era louco. Ele não tinha juízo, né? Não falava coisa com coisa. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Então, ouviram frases atrevidas de um velho que falava para eles que eles iriam ser presos, ou então apedrejados, ou ficar pedindo, atormentando as pessoas na rua, pedindo dinheiro por tempo. Mas algumas horas depois eles souberam que ele era simplesmente um negociante falido, que era senhor e se tornou escravo. Naquela época era assim. O escravo não era qualquer um que pudesse, às vezes, ter uma dívida e tudo mais, às vezes se tornava escravo para o outro. Né? Como o dia declinasse, estava no final do dia, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aprendeu? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta e desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Então, o que Jesus mostra aqui, né, e aqui termina assim, né? E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres, por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada, balançando o sino, né? Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matador. Então, o que Jesus está mostrando aqui para a gente, né? Ele fala aqui no final, na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. Então, quem nos recebe de mau humor, se a gente acha que uma pessoa é grossa, é mal educada, é nervosa, né? Todos esses são sintomas de um problema que a pessoa carrega consigo e não consegue resolver. Em geral é assim. Quer dizer que todos os casos são assim, mas em geral é assim. Então, se a gente pudesse observar essa pessoa, às vezes, no dia a dia, na sua casa, tudo mais, às vezes vão ver que a pessoa, às vezes, tem uma doença, tem problemas na família, tem problemas de relacionamento na profissão, enfim. Ou padece de algum problema mental até, né?
Então, a gente vai observando que essas pessoas sofrem, porque aquele que pratica o mal, ele pratica o mal porque ainda não tem o bem no coração. E se não tem o bem, não é feliz. Porque só é feliz aquele que tem o bem no coração, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que compreende. Então, esse se sente feliz. Mas aquele que odeia, aquele que tem medo, né? Muitas coisas que enfrentamos na vida, nós temos medo. Nós ficamos com medo daquilo. E aquilo nos torna pessoas, às vezes, revoltadas, pessoas, às vezes, violentas ou nervosas. Né? A gente tem medo que pode acontecer e tudo mais. Então, a gente mesmo tem que aprender, né, nós, a nos livrarmos desses sentimentos e buscarmos a companhia dos espíritos superiores, buscando a nossa renovação, buscando alimentar sentimentos de generosidade, de gratidão, de amor ao próximo, né? Que esses sentimentos nos fazem bem e nós nos tornamos felizes. Mas os sentimentos de raiva, desespero, ódio, inveja, ciúme, eles nos fazem mal. E todas as vezes que nós carregamos esses sentimentos, não sabemos lidar com eles, não sabemos como nos livrar deles, nós acabamos agredindo o outro, porque nós já estamos mal e transmitimos esse mal-estar para o outro através de uma palavra errada, através de uma atitude errada, né? E tudo isso. Então, nós temos que prestar atenção. Jesus nos ensina a ter piedade, não somente daquele coitadinho que está doente fisicamente, ou que está passando fome física, mas também do desesperado, do doente emocional, espiritual, aquele que está atormentado, que está obsediado, que está desequilibrado. Ao invés de nós entrarmos no desequilíbrio da pessoa, devemos buscar orar e compreender e buscar auxiliar a pessoa, nem que seja com a oração. Já auxilia demais, né? E acaba auxiliando a gente também. Porque ao orar pelo próximo, nós nos renovamos intimamente. E nos tornamos melhores, nos tornamos até mais felizes com isso. Então aqui fica a lição da noite de hoje do Evangelho, né? Do livro Jesus no Lar. Essa passagem de Jesus, que Jesus nos ensina a termos compaixão também daqueles que nos agridem, né? Tem aquela história do Chico Xavier, que ele foi dar passe numa mulher, né? A mulher chegou lá no centro, lá, ele estava sozinho, falou assim, me dê um passe agora. Eu preciso de um passe, muito nervosa, né? E aí a Manuel falou para ele, dá um passe. Aí ele falou assim, mas o que você quer, minha irmã? Ele pegou, encheu a mão no rosto dele e falou assim, quero que você me dê um passe, né? Ele viu Emmanuel e falou, né, ali mentalmente com ele, mas senhor, falou para Emmanuel, né, o instrutor espiritual dele, como é que eu posso, né? Eu estou me sentindo ofendido por ela, você acha que não tenho razão? E aí Emmanuel fala, não, você pode ter razão, mas ela tem a necessidade, né? Então vá lá e auxilia. Então, Madre Teresa de Calcutá falava isso, devemos amar os bons porque eles merecem, e devemos amar os maus porque eles precisam. Esse é o sentimento que prevalece na verdadeira pessoa e na verdadeira sociedade, comunidade cristã, o sentimento de compaixão. Se não carregamos esse sentimento, se carregamos sentimentos negativos, de ódio, de rebeldia, de revolta, nós não estamos sintonizados com Cristo. Cristo tem compaixão, mesmo dos maus, porque sabe que o mal é, lamentavelmente, um coitado. Alguém que sofre o mal, provavelmente, está recebendo de volta algo que fez no passado, que atraiu para si mesmo e serve de lição para a sua renovação espiritual. Se perdoa, segue em frente, mas aquele que faz o mal, ele vai ter que se corrigir perante as leis divinas um tempo, e às vezes demora bastante tempo, às vezes mais de séculos. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, nos dê um final de semana proveitoso, e gostaríamos de encerrar nossa reunião com uma prece singela, uma ligeira meditação, para que nós possamos aproveitar essas lições mais profundamente.
Obrigado, Senhor Jesus, pela lição da noite de hoje, que nos ensina a termos paciência com aqueles que nos agridem, entendendo que são doentes da alma, que passam por necessidades, às vezes, muito grandes, até muito maiores que a nossa, e que precisam da nossa vibração de conforto, mesmo que nós, às vezes, não consigamos estar com eles, conviver, às vezes fica muito difícil, mas podemos vibrar positivamente, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, como disse Jesus, né? Porque essa é a vontade de Deus, que os seus filhos aprendam a se amar, a se perdoar. E nós, se nos entendemos como filhos de Deus, se temos as lições da doutrina espírita, do Evangelho à luz da doutrina espírita, devemos entender que o cristão é aquele que ama, que perdoa, que tem compaixão do próximo, inclusive dos maus. Não odeia, sabe que o irmão que caiu no caminho do mal, muitas vezes vai passar muito tempo até sair dele. Então, que possamos ajudá-lo com nossas vibrações, para que ele saia do caminho do mal, para que ele possa corrigir os seus erros e seguir em frente. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.